senhora. Não, eu acho que quem já segue, né, e tá assim, colando aí na live, já meio que conhece a gente, né? Você, eu, já tem uma ideia. Tudo bem que Instagram não é assim, a vida real, mas assim, tem uma ideia do que a gente faz, do que a gente produz, do que a gente gosta, né? E eu acho que é muito difícil dizer assim, eu sou, né? É muito. Eu tenho um Porque a gente problema é com muito imenso, tem mim. problemas. É. Não, eu Isso. sou, tudo bem, Cecília, e o que isso contempla, né? Tantas coisas, tantas. Eu tenho um Mas problema. assim, a gente tenta focar o que a gente. Mas aí eu acho que é isso. Me tornei mãe, né? Sou mãe de duas meninas. Quem me segue sabe, Una, que tem 4, Ana Luiz, que tem 1 e 4 meses. E aí também sou estudante de teatro, de performance, eu gosto muito de performance também, é uma vertente assim da representação que eu gosto muito. E também tem uma formação em massoterapia, que eu gosto muito também dos estudos da medicina ocidental, né, o estudo dos Ayurvedas. Eu acho que é uma medicina que contempla, né, que trabalha em prol da saúde e não do tratamento das doenças. Então, são muitos universos que eu gosto de passear, de estudar. Nem todos dá para aprofundar, né, porque, enfim, tudo bem que a vida é vasta, mas não, é muita coisa, né? E Justamente. aí, mas assim, nos últimos tempos, o serviço mais intenso realmente é a maternidade, né? E os tempos que restam, a gente vai afinando e estuda aqui, aí lê uma coisa, aí faz outra, e vai. Na verdade, depois que a gente se torna mãe, a gente vai colocando as coisas nos buracos, nos entremeios da criação, né? Da educação ali. Eu acho que depois da maternidade a gente fica muito à margem, nós ficamos muito à margem de nós mesmas, assim, a gente fica tentando, né, tateando assim o que ainda a gente consegue fazer, mas também é importante porque a gente passa, sem ser clichê, assim, a gente passa a dar mais valor ao que a gente, né, a gente fica com aquela coisa mais acirrada, assim, de conseguir e finalizar, e, enfim. Aí é isso, assim, basicamente. Tem uma caixinha aqui que tem uma interrogaçãozinha bem aqui abaixo da senhora, que se alguém quiser fazer alguma pergunta, clica lá, digita a pergunta que a gente bota na tela. Fica bem mais interessante a gente, né, No, ficar conversando sobre. no meu tem Mas vamos lá. Eu te mandei um um negocinho artigo, para virar a né? câmera, só isso. Não tem essas perguntinhas, não. Acho que o meu não é moderno no Instagram. Não, é porque você tá coisa, a gente não se pergunta, a gente só responde, mas tem uma caixinha aqui assim. Ah, sim, pode crer. Não sabia, não. Massa. A gente nem pode fazer os coraçãozinhos que não dá. É, foi a primeira live que eu tô fazendo, eu já assisti, mas nunca participei, então não sei, assim, as configurações. Deixa eu te perguntar. Sim, aí eu te mandei um artigo onde fala, né, que 75% das mulheres, quando viram mães, elas tendem a fazer o empreendedor, a fazer a maternidade empreendedora, ou seja, é, fazer algum produto ou algum serviço que visa a maternidade, né? Que isso eu estava pensando ontem à noite, antes de dormir, sobre que é como se, porque a gente estava falando sobre, é bom essa discussão agora também, que é como se colocassem a gente no nicho. Isso eu estou jogando para você e você vai desenvolver. É isso que eu Uhum. quando você coloca a gente no nicho, as mães e o resto do mundo. Né? Então, as mães, façam vocês que são mães e o resto do mundo. É tanto que poucas. A gente, quando vê uma criança em locais que não são adequados, que a gente não são adequados para a criança, a gente acha. A gente não acha estranho, não digo estranho no sentido de repudiar, mas a gente, né, chama a atenção. Teatro, concertos, né? Não são, por É. exemplo, não são Aí, lugares por exemplo, comuns. isso, por exemplo, eu tava brincando com O ela que. Xa, o Xa. É, eu tava brincando com ela do nome dela. Ela, por exemplo, tem uma foto na formatura amamentando, o que já seria, né, diferente. Eu fui para a universidade com Isadora quando, era criança, quando ela era mais bebê, assim, ela tinha 1 ano mais ou menos, e já também era diferente. Eu fui para um congresso onde ela fazia barulho e todo mundo já olhava para trás, assim, tipo, ela é um ser
Não é para estar ali. Então, O que nesse essa mãe sentido, está fazendo aqui com essa criança? A então, gente nesse não, sentido, né? parece que essa nova modernidade que traz essa maternidade empreendedora, não, como maternidade empreendedora, faz com que a gente fique só no nicho da maternidade e não adentre mais em outras funções. E aí, por isso que eu lhe chamei especificamente, eu conheço várias mães, né? Mas eu lhe Tu acha, chamei especificamente. tu acha, tu concorda, tu acha isso, tu Não, chegou não a concordo, a lógico, essa... mas é um olhar que eu vinha observando, sabe? Que a gente brigou tanto, e aí depois eu falo mais outros exemplos. A gente brigou tanto por estar dentro de outros locais, né? Que acabou que meio parece que o capitalismo, ou a sociedade, o sistema disse, não, agora você... alguém disse pão, faz aquele pão quentinho. Agora você Minhas faz garotas propagandas. isso, agora você faz isso, vocês fazem isso, vocês se juntam, vocês viram uma sociedade, vocês viram uma rede de apoio e deixa que a gente se vira com o resto, tá entendendo? Não sei se você tá entendendo o que eu tô falando. Nesse sentido. E parece que a gente aceitou isso, esse sistema, essa coisa, e pronto, assim, estamos seguindo nossa vida, né? Porque afinal temos uma rede de apoio que apoia a gente, mas que, por exemplo, que eu posso, por exemplo, numa aula de sociologia que aconteceu, que a menina já foi lá em Natal, a menina já tinha acordado com o professor, que era à noite, que ela não tinha como deixar a filha com alguma babá, que nenhuma babá vai ficar à noite. Ele simplesmente expulsou a menina, a criança e ela de sala de aula, né? Já tinha acordado, né? E a universidade não pôde punir o professor porque o professor... Foi em Natal, é verdade. Eu lembro dessa na história. UFRN. Esse professor é lá da filosofia. Eu lembro dele. Então, eu quero fazer, eu quero adentrar mais, não só na diferença da maternidade empreendedora e do empreendedorismo materno, como também essa discussão de será que a gente não está virando uma bolha só nossa? Vocês vão escutar a Isadora gritando aqui, que ela ainda está acordada. Normal, o Lu estava acordada até agora. Será que a gente não vai entrar a gente não está entrando nessa bolha, né? Que é só a gente e não adentrando no mercado realmente. Por exemplo, como a Manuela Dávila, que, né, tentou ser deputada federal. Não, tentou não, ela foi deputada federal e tentou ser presidente, né? E tentou ser presidente, virou vice, tudo bem, mas foi muito, né? Foi muito atacada por ser mãe, né? Pela menina estar o tempo todo por ela ser, primeiro por ela ser mulher, né? E segundo por ela ser mãe, né? Porque já, né? E a Dilma que foi tirada por muito menos, né? Eu não gosto falando mais que é tu, mais que é convidada. Não, vai, mas olha aí que é muito assunto, é muita coisa. É muita coisa, mas, por exemplo, a Cláudia Leite, não gosto dela, mas não gosto dela no sentido da música. Boa noite, não gosto. Não gosto dela no sentido da música dela, não conheço ela, lógico. Mas ela foi também muito atacada quando o filho dela pegou meningite e ela falava que o menino acompanhava ela com babá e tudo mais em todos os shows que ela fazia. Então ela já foi atacada porque o menino participava dos shows ali junto com ela e tal, né? Ou seja, não era para ela fazer isso, e foi por isso que o menino pegou meningite e tal, né? Aí, esse tipo de coisa, tá entendendo? Mas eu acho que não tem saída. Se, por exemplo, pegando esse exemplo de Cláudia Leite, né? Se ela deixasse o menino com alguém, ela seria julgada porque deixou o menino com alguém. Se deixou o menino com o pai, ela seria julgada porque o pai não sabe cuidar. Aí ela levou o menino, ela é julgada porque levou o menino. Então, assim, a gente já nasce, né, enquanto mulher, antes de ser mãe, dentro dessa cadeia de julgamentos, dessa cadeia de expectativas supremas. Na verdade, eu acho que são umas expectativas assim bem surreais que a galera tem com relação à mulher dentro da sociedade, no sentido de a gente nasceu mulher, aí a gente vai ser mãe, aí a gente sabe cuidar da casa, aí a gente sabe, e a gente... Quando, na verdade, né, tem até um exemplo inclusive, de UX, a gente conversou uma vez, ela falando que ela e o companheiro dela na época, quando nasceu o bebê, foi dar banho no bebê,
E aí alguém falou, não, ele não sabe ainda, ele não sabe dar. Aí ela, eu também não sei. Eu ainda estou aprendendo também. Então tem enfim, falando de julgamentos, né? Pegando essa deixa dos julgamentos. Aí falando da bolha que você falou, que você diz, não, a gente tá meio que dentro de uma bolha, a gente aceitou isso, como você falou. Eu acredito que essa bolha, falando como você falou, ela é importante porque ou a gente cava o nosso lugar, não só de fala, mas o lugar de viver, o lugar de direito de existir. A gente, infelizmente, a gente ainda tem que lutar por direitos, né? A gente está numa sociedade que a gente luta por direitos. Direito à moradia, direito à alimentação, direito a várias coisas, né? Dependendo do recorte social em que a gente vive, né? Em que a gente está inserido. Mas eu acho que essa bolha, como você falou, eu acho que sim, estamos numa crescente de mulheres conscientes, não só mulheres empreendedoras, né? Mas de mulheres conscientes, mulheres exercitando a famosa empatia, né? Que está aí, que já foi muito dito, mas ninguém sabe nem, fica aqui toda aquela discussão. Mas eu acho que as mulheres estão nesse exercício de ajudar, de colar com a outra e ser empática e subir o negócio da outra, dar força e apoiar, fazer o corre. Aí eu acho que essa bolha, ela é necessária, pegando esse nome que você deu, ela é necessária porque ou a gente cava o nosso lugar ou a gente não tem lugar. Como a gente cavando, abrindo o empreendimento, correndo atrás, se dividindo, virando, né, um Shiva de 8 braços. A gente ainda assim tá bem ali, bem atrás na corrida para chegar lá na equidade. Imagina se a gente não se unisse e vivesse essa tal bolha, né, que você citou, assim. Ou a gente realmente faz uma bolha, não para segregar, eu não estou dizendo que a gente vai segregar, mas que, tipo, segregar de outras. Eu lembro que quando eu comecei, logo que eu terminei a formação da massoterapia, eu conversando com um amigo e eu disse, olha, eu só quero atender mulheres. Eu quero fazer massoterapia em mulheres, gestantes, mulheres, e atender esse tipo de público. Aí era um homem, né, que eu estava discutindo, ele, mas você está segregando, por que não atender homens? Porque nós não temos políticas de terapias ocupacionais, terapias integrativas, nós não temos. Nós não temos uma coisa direcionada para a mulher. Estamos tendo agora, existem, né, as mulheres empreendendo, aí se dedicam, o empreendedorismo materno que é dedicado à mãe, que é dedicado ao filho, Então, assim, eu acho que ou a gente realmente se une e faz o rolê acontecer entre nós mesmos, nós mesmas, porque só nós mesmas sabemos o corre que é ser a gente, ser mãe e dar conta. Ou se a gente não fizer isso, acho que a gente roda, mais do que já roda normalmente, sabe? Aí eu acho assim, que não é, penso que não é nem esse lance de colocaram a gente nesse lugar e a gente meio que aceitou esse lugar. Eu acho que esse lugar foi criado por nós e a gente tá segurando a onda dele, porque ou a gente tem ele ou a gente não tem nada, né? Tipo, a gente precisa ter rodas de gestante, a gente precisa ter pessoas falando sobre saúde da mulher, sobre... A gente está numa questão aí seríssima sobre a legalização do aborto de uma garota, né? De uma criança, na verdade. E assim, valeu, Luz dormiu, é nóis, que ela estava acordada até agora. Valeu. A minha ainda não. A minha tá se acostumando. Meu Deus. Aí eu acho que é isso. Você vai trabalhar, eu vou. Aí eu olhei pra ela, filha, vamos dormir, por favor. Aí ela... Paciência, ainda não... Não vou. Bom, aí eu acho que é isso, assim. Eu acho que ou a gente cava esse espaço ou a gente fica pra trás. Aí sim, tem esse caso dessa menina que tá, dessa criança que tá aí nessa luta. Então, acho que a gente precisa, quanto mais políticas públicas, mais empreendedorismo materno, mais rodas, mais lives e que mulheres, e quanto mais a gente puder se fortalecer. Ah, então quer dizer que agora vocês só convidam mulheres e vocês só querem estar entre mulheres? Sim. Desculpa. Desculpa.
Porém, também acho importante, até conversei com uma colega há um tempinho e também com o marido um companheiro de uma amiga, dizendo, mas vocês só conversam feminismo entre mulheres. Eu queria saber o que é feminismo, eu queria conversar, eu queria deixar de ser machista. Aí eu, calma, vamos lá, vamos conversar. Acho importante também ter esse, né? Eu acho importante a gente... É uma linha muito tênue, na verdade, Suelen, eu acho, entre essa bolha e o segregar de fato. Eu acho que a gente precisa estar dentro dessa bolha, se fortalecendo. Mas também acho importante quer saber? Vamos conversar. Você está sendo... É isso que acontece. Você está agindo desse modo e você age desse modo, impacta a minha liberdade de escolha, por exemplo, né? Um homem agindo de maneira... né, vil com relação ao trabalho da mulher, ao relacionamento, agredindo psicologicamente, enfim. E explicar, ó, esse companheiro dessa minha amiga, que eu queria saber o que é feminismo, o que é isso, afinal, vocês como é? Vocês são feministas radical e não raspam o sovaco, e como é? Me explica aí. Aí, tipo, sabe, aí tem homens, tem certas pessoas, não só homens, mas mulheres também, porque nós temos essa raiz machista, né? Isso aí não tem para onde correr. Nós estamos em desconstrução também. Eu não sou feminista radical, eu sou interseccional, mas eu também não tenho essa paciência não, querida. Porque também... Meu filho, se você não sabe o que é feminismo, eu tenho que aprender, então vá lá procurar saber o que é. Estude, né? Então, não sou professora de você, não. E tem isso também. E tem diálogos e diálogos, né? Porque eu Mas já eu também tive acho que é diálogos... importante alguém que tenha mais paciência do que eu explicar. Sim. E também acho importante o feminismo radical. Acho que precisa também ter um feminismo radical para às vezes funcionar. Enfim, né? Na realidade, nós estamos falando sobre o feminismo, né? Mas também. Sim. Mas o papo também muitas vezes é difícil. Por exemplo, o papo com a minha mãe, muitas vezes é difícil de chegar por conta da idade, da cultura, de tudo que ela viveu. Então, não é só... Lógico que com homens é um outro processo, né? O feminismo e os homens diante disso. Mas eu estou dizendo assim, que até esse papo de explicar essa questão do seu lugar de ser mulher para outras mulheres também é difícil. Por exemplo, quando eu fiquei grávida de Yuna, a minha avó disse, e agora? Como é que tu vai estudar? Como é que tu vai trabalhar? Tu vai fazer mais nada, né? Aí eu, não, eu vou continuar. Como? Vai levar esse menino para a faculdade? E vai levar esse menino... Vou. Porque ou é assim ou não é. Então eu prefiro que seja assim, porque eu não quero viver no não é. Eu não quero viver no não vou conseguir. Não quero. Lógico que tem coisas que a gente abre mão, porque a gente tem uma consciência. Não, isso aqui realmente agora no momento não dá. Mas o que der para fazer, a gente vai... Essa condição ela vai durar muito tempo. Minha avó morreu com 86 anos e os filhos ainda estavam, mamãe, a demanda. Então, assim, essa demanda é a demanda. Então, a gente vai ter o quê? Que adaptar essa demanda, né, ao que a gente faz, ao que a gente quer, e, enfim. Acho que eu sou um pouco grosseira. Eu já digo, eu não sou criança, eu tenho 16 anos, 15 anos, pra tá falando desse jeito. Eu tenho responsabilidade e pronto. De que? Tu diz de que? Pavor. E, por exemplo, na gravidez, em relação, por exemplo, quando eu engravidei, não teve esse tipo de coisa. Teve com o pessoal do teatro, né? Que me expulsaram dos grupos simplesmente. E eu tinha 29 anos, né? 30 anos quando eu engravidei. Porque teve o bebê. Machismo, né? Porque... não vai dar conta, não vai dar conta. Não pode, né? Não pode. Mas voltando a... E tem até aquele filme, né? O Homo é a Gaivota, que conta a história, que ela tá numa montagem. Lindo, aquele filme. E aí ela é engravida e ela se vê, assim, sendo retirada da montagem. Eu me vi assim. Eu me vi assim. Muito intenso. Eu me vi. Mas voltando, vamos à diferença. Esse aqui é o básico, né? O básico. Básico, mas é necessário a gente fazer essa diferenciação do empreendedorismo materno e da maternidade empreendedora. E eu sei que a senhora também fez um tópicozinho aí para falar, eu acabei atropelando. Tem uma cola aqui. Sempre tem uma cola, um guia, né? Porque a gente precisa de... Ninguém tem uma coisa
Não fica gravado tudo. Pois é, aí eu fui pesquisar sobre essa diferença e acabei que não vi tantas especulações acerca disso, de que existe de fato. Vi aquele que também nem consegui abrir depois, aquele artigo, porque tinha que fazer um login e tudo, mas vi a essência dele, vi a introdução e vi que foi aquela mulher em específico que abriu essa diferença, que abriu essa discussão sobre a diferença de que o empreendedorismo materno é um empreendedorismo que é voltado para as mães. Tipo, um exemplo, fazer óleos de massagem para o bebê, né? E aí É, ela disse isso, e disse também, aí disse a diferença, que a mãe empreendedora não, ela empreende, mas em outra vertente, em outra esfera, que não é a do serviço à mãe, né? Porque eu acho o título muito igual, empreendedorismo materno e mãe empreendedora, mas se a mãe empreende, é um empreendimento materno, porque se é dela e ela é mãe, é materno e ela está empreendendo, aí no fim das contas eu acho que esse lance da vertente do que você trabalha é um mero detalhe do empreendimento. Lógico que você empreender em prol de um bebê, assim, em prol não, mas tipo com produtos, um exemplo, com produtos naturais, sem conservantes, ou sem para não alterar, não machucar, ou não agredir a pele do bebê, isso é uma coisa importante. É um exemplo que eu vejo muito crescente. Inclusive, foi uma das coisas que eu pensei em trabalhar quando eu tive Una. Eu comecei a estudar isso, produtos naturais, não queria medicar e fiquei sempre buscando coisas alternativas, né, paliativas para alguma coisa, para alguma enfermidade, alguma coisa dela. E aí eu pensei, poxa, eu vou trabalhar com produtos. Inclusive foi uma coisa que eu pensei, produtos naturais que não agridam a pele, que não deem alergia e tudo mais. Aí eu ia até falar isso antes, que eu acho que a questão do foco de escolher trabalhar com uma mãe varia muito, assim, da realidade da mãe. Por exemplo, tem uma jornalista, Verônica, o nome dela, Verônica Linder. Ela teve gêmeas e aí ela começou a amamentar as duas e aí a almofada de amamentação, do meio para o fim, começava a afundar. E ela começava a amamentar corcunda. E aí ela travou um dia, não conseguiu se mexer. Aí ela, vou morrer, né? Aí ela fez o quê? Ela disse, eu vou criar. O que é que a pessoa pensou? Vou criar uma almofada, alta densidade, para ajudar a mim a amamentar. Me ajudar a amamentar. Inicialmente foi isso, né? Aí ela criou, comprou uma espuma alta densidade, desenhou a almofada, criou. Passou a amamentar as gêmeas. Perfeita. As gêmeas lá, ok. A espuma era tão massa, o desenho que ela fez, né, anatomicamente, era tão bom que servia para apoiar a criança, que era 5 meses ali, que a criança fica sentadinha, mas não, né? E aí ela servia para apoiar, servia para ela, enquanto amamenta, ela comer, porque a almofada fica aqui. sustentar a Então a coluna. questão então assim, e agora ela vende, ela mudou a vida de muitas mães de gêmeos. Você vê a lupa que foi. E também tem isso, o empreendimento nascer da necessidade da mãe, né? Eu acho que pode ser pegar essa coisa da diferença, pode pegar por isso, da diferença entre, por exemplo, que criei a padoca por uma questão de precisar da grana, por gostar de fazer o pão, por achar que as pessoas comem muitas coisas que não precisa dentro de um pão, conservantes e corantes e mil coisas, né? Aromatizantes, enfim. Então, por pensar nessa série de coisas, eu disse, eu gosto, vai dar uma grana, acho que eu posso melhorar a saúde da galera, vou fazer. Mas não surgiu né? Surgiu também da alimentação das meninas, que eu prezo por uma alimentação melhor, assim, mais... Tento reduzir danos, né? Porque existe a família aí para encher as crianças de outras coisas, né? Mas, assim, eu acho que tem isso também, a questão essa diferencinha entre um e outro é muito tênue e também depende muito da mãe, da necessidade, a necessidade de Verônica, por exemplo, foi de criar a almofada. A minha, quando eu tive uma, foi de criar
de pensar em cosméticos, em produtos para crianças que não fossem cheios de parabéns, cheios de lá, entendeu? Cheio de mil coisas. E aí, os comentários. E E porque faz aí, um pão maravilhoso e foi super gentil em oportunizar a gente comer também. esses aí, declarando amor à padoca. Pois é, aí eu acho que é muito tênue essa diferença e depende muito da necessidade, né? Tem mãe que cria o produto de acordo com o que criou, e tem mãe que cria o produto porque precisa empreender, porque precisa do dinheiro, porque precisa estar com o filho e precisa do dinheiro, porque precisa se sentir útil, precisa. Porque eu acho que o empreender, ele não é só pelo dinheiro também, ele é pelo dinheiro, porque a gente precisa, né, pagar as continhas da gente, mas o empreender, ele resgata a nossa autonomia financeira, resgata a nossa autoestima também, sabe? Eu acho Eu acho que ele também, passeia por tudo isso. É bem importante. também para a gente não se sentir só mãe, né? Porque, principalmente nesse primeiro ano da vida da criança, a gente parece só se sente a mãe, né? Só é isso. Não que seja ruim ou bom, eu não acredito nessa coisa de que só existe ruim ou só existe bom, não acredito nessa dicotomia da vida. Acredito que existe uma coisa misturada, mas a gente também não é só isso, né? A gente é outras coisas, a gente é mulher, a gente é mãe, filho, amiga, irmã, é tudo, né? E as nossas profissões, e o que a gente quiser, e criar. Você é E atriz, acaba que a atriz, gente aí fica cozinheira e várias só pessoas aí. acaba que a gente fica só no ofício da mãe, né? Olha aí, Autonomia autonomia pra em ser fazer um mãe. trabalho, algo em que você também possa contribuir. Exatamente, porque apesar de você ficar, de você trabalhar exaustivamente cuidando da criança, é um trabalho que é tão invalidado pelos outros que você se invalida. Pô, não tô fazendo nada, e você lá, destruída de um dia de trabalho, porque criança, independente da idade, ele vai demandar atenção 24 horas por dia, 7 dias da semana. Você vai estar lá gerenciando emoções. Isso eu estou falando no pensamento de educação, não estou falando no pensamento de criação também, mas é uma outra viagem, a questão da educação. A educação requer atenção, dedicação, entrega, e não é fácil. E aí você, nesse primeiro ano, como ponto de partida, porque os outros também são bem hardcore, né? Mas assim, esse primeiro ano onde a gente fica mais imersa, né, na amamentação, em todo aquele processo, aí a gente se sente invalidada, mesmo cansada, mesmo morta. Eu acho que você já sentiu isso de você finalmente a criança dormir, você, ao invés de você simplesmente existir, você vai fazer alguma coisa porque não consegue ficar ali só, porque tem que fazer. E se alguém vê você parado, diz, porque minha mãe não pode, não podia, não pode, é porque ela já não mora mais perto de mim. Mas quando morávamos perto, que ela me via parada, aí ela, aí eu, mulher, deixa eu existir aqui, que eu amamentei 1 hora, eu tô sem energia nem para respirar. Então A acho que mãe, invalida uma, mãe, né? hoje eu tô com minha mãe porque ela tá fazendo tratamento, né? Eu também separei, né? Bruna aí falando. Tô fazendo É, nada aqui versus tô fazendo uma pessoa, exatamente, não é molezinha. eu separei, né, recente, Perfeita. eu sou a estatística da pandemia, né? Os divórcios na pandemia, eu virei uma estatística, me separei, Sim. me separaram. Aí, também minha mãe ficou doente e vim pra casa dela. Aí a mãe faz. Eu não vejo tu fazendo nada, mulher. Tu sai do sofá pra cama, da cama pro sofá, do sofá pra rede. Mulher, e a pessoa louca. Tá bom. Só deixa. Isso também é um ponto muito importante, Suelen, principalmente principalmente agora na pandemia, principalmente na pandemia, mas antes. A gente que trabalha com coisas online, até Tâmara mesmo, do Mundo Curumim, trabalha com vendas online, entregas. E muitas vezes a gente conversou, ela disse, o povo daqui acha que eu não estou fazendo nada, mas a gente tá lá. Postando, publicando, escrevendo um texto, interagindo. O Instagram requer muita demanda, é quase uma loja hoje, né? O Instagram é uma vitrine, né?
de muitas Aí, esferas, assim. E aí, não tô fazendo nada, e mas é que você aí, tá lá e aí, mãe ainda fica, tu tá viciada nesse celular? também, um pouco, mamãe. Tudo que eu queria era não ver ele, Não tudo que eu queria está, não era assistir um está. Tudo que eu filme queria. e não postar nada, e não pensar que eu tenho que postar amanhã, tarde e noite, ou hora que tem que postar, não sei o que eu tenho que Porque entregar. precisa fomentar a página, precisa fazer gerar, para gerar dinheiro, para, né? Eu acho que o empreendedorismo as pessoas levam a coisa muito, está empreendendo e é muito começou a empreender, agora é um sucesso e agora é só isso e é só ganhar dinheiro. Só que o empreendedorismo ele passa para nós mulheres, né? Porque tem o empreendedorismo que surge da necessidade e tem o empreendedorismo de pessoas que dizem, não, o que eu vou empreender? Que podem ter um plano de negócio, que vão investir. E a gente não, é assim, o rock comendo e a gente vai empreender. E a coisa é uma escola de samba que você vai, assim, regendo, né? Tem um momento que é a revolução da bateria e você lá, Eu tentando tenho fazer a medo coisa que você acontecer. não sabe, você não sabe o que fazer e, enfim, né? Você só olha assim e quer estourar. Sim. Porque sexta-feira, por exemplo, foi super massa a live que eu fiz das Sextas Malditas, né? Eu fiz com a Yudit, a gente conversando. Deu 2 horas de live, ou seja, a gente terminou 1 hora da manhã, só que eu tô sem computador. E pra postar live, mais de 15 minutos só pelo computador. Aí eu apertei a minha irmã, aí deu 1h30 da manhã, Isadora dormindo, eu podre de cansada. Eu tava Morta. assim, na energia da live, porque é uma live mais diferenciada, né? Uhum. Aí você brinca e tal, uma live mais descontraída, não tem esses temas tão fortes, né? Aí ela contando causos da vida dela, a gente rindo e tal. E eu, 1h30 da manhã, podre, eu não sabia como botar legenda, eu não sabia Já mais botar falhando legenda. offline, Ela disse que total, foi dormir tipo 3 da manhã, porque ficou super agitada, só que eu já tava ativa. cansada de um dia inteiro de Isadora. Isadora não tinha dormido bem na noite anterior. Eu tinha dormido um dia inteiro, eu tinha passado o dia inteiro cansada. Aí eu não consegui nem postar a legenda. Eu disse, mulher, bota um ponto, Nada. porque amanhã eu ajeito esse negócio. Só que se você botar um Sim, ponto e depois editar, não chega para as pessoas, porque o tem essas coisas de Instagram tem marketing esses negócios, né, digital. dos algoritmos. Só outra coisa, vai, mulher, põe aí que eu vejo o que é que eu faço, que eu não aguento mais, não. Eu sei que eu fui fazendo assim. Meu irmão disse Esgotada, que não aguentou o meu ronco, porque eu tava tão morta. cansada que eu ronquei forte, muito forte, porque eu tava muito cansada. Não sei se eu tava como se tivesse ressaca de uma festa, sabe? E eu só Morta. fiz uma Mas é live um de rock 2 horas. mesmo. Pois é. E uma pessoa que. Tu falasse isso e eu lembrei de mães que no Instagram de trabalho postam coisas de sua rotina com a criança. Porque diz, ó, isso aqui é um empreendimento. Cata e Tomate, por exemplo. Cata e Tomate é uma mãe que é empreendedora, é autônoma, né? Trabalha em casa e agora na pandemia com o filho. E ela, volta e meia, está ali mostrando como é o rolê também. Que é isso, né? O empreendimento materno, porque assim, com a pandemia, eu até estava vendo isso, que nessa pandemia as mães empreendedoras estão com mais dificuldade do que antes para avançar no seu negócio, né? Em tudo. Aí eu até fiz uma anotaçãozinha que elas tanto estão com essa dificuldade de continuar produzindo, tanto pela necessidade de adaptação ao novo normal, como estão falando, né? Essa nova condição em que estamos, quanto pela demanda de cuidado com os filhos, porque agora o que a escola antes possibilitava que a gente trabalhasse, porque a escola ela não é só para a criança interagir, ela possibilita também que a mãe empreenda. Então, quando essa escola sai de cena, entramos em um estado de pandemia. Aí a gente consegue trabalhar na pandemia porque as pessoas pedem, no caso do pão, pessoas pedem o pão, Tâmara, pedem os brinquedos, Cato, Tomate, pedem as joias. Então, a gente continua trabalhando, mas existe uma dificuldade muito grande agora com essa condição que a gente está de continuar produzindo, né? E aí, com isso, a gente estava avançando, e agora, com essa pandemia, a gente
entrou em retrocesso novamente. E eu até anotei aqui que 25% das mulheres que trabalham em regime de CLT foram demitidas, né? O restante está aí empreendendo e é muito... Eu fico triste, porque... Fico triste e feliz porque eu vejo que com a pandemia muitas mulheres começaram a empreender, né? Com a pandemia, eita, vou vender isso que eu faço, vou fazer um doce, vou vender um colar, vou vender uma maquiagem, enfim. Surgiu pela necessidade, enfim, por vários motivos, né? Mas ao mesmo tempo teve essa dificuldade, né? Essa dificuldade de adaptação, porque é muito cansativo, tanto a E interação com os adaptação filhos tecnológica também, né? Porque nem todo mundo produzir. tem essa coisa. A gente é atriz, é diferente, né? Assim, eu não sou atriz de TV, que lido muito bem com imagem. Mas tive que aprender a lidar com imagem pelo celular, né? Mas, por exemplo, você já teve, não sei se você já teve experiência com um vídeo para lidar bem com a sua própria imagem, né? Assim, fazer stories, né? Fazer vídeos. Tanto que no começo da pandemia, para fazer vídeos de contação de história, não horríveis. Eu até tentei ir para esse viés de ficar mostrando, né? As coisas que eu fazia com a Isadora, mas eu fiquei com medo justamente do meu Instagram virar um Instagram de educação infantil, porque eu não sou educadora infantil e até eu tenho medo de entrar por esse viés, porque a educação que eu dou à Isadora não é muito lá positivista, não tem muito, eu misturo muita coisa, porque afinal é minha filha, eu acho que tem que ser de alguma forma, então, entendeu? Não precisa Do ser jeito só de um jeito ou só de outro, né? E a gente está fazendo o possível. E a também, gente tem que pensar nisso também. E também tem muita questão, eu aí já, uma questão particular também, da gordofobia, dessas outras coisas, sabe? Porque ao passo que, por exemplo, se eu for mostrar algo que a Isadora come, aí já julgam porque a Isadora já para as pessoas, a Isadora está acima do peso, por exemplo. Mas o peso de quem? Acima do peso de quem? Acima de quê? Sim. Então eu até evitei no começo, eu postava muito o que eu fazia com ela, de fazer fantochezinho, porque eu gosto. Eu tenho muito oficina de teatro de bonecos. Aí eu fiz fantoche, mostrava. Até vou voltar, inclusive, fazer uns, mas aí não é com ela, eu sozinha, filmando sozinha, teatro de sombra e tal. Mas aí eu fiquei com medo de ficar só focado nisso, tá entendendo? Porque eu não sou educadora, eu também não sou pedagoga, e acabaria que isso não viraria algo artístico, e sim algo pedagógico. Não que eu tenha um problema com isso. Mas o meu Instagram é artístico, entendeu? Então eu tinha que focar. Aí eu deixei de lado, mostro meu dia a dia, sim, mas não as coisas... Mais limitado, né? As coisas que eu trabalho com ela. E também até porque eu deixei um pouco de trabalhar, por conta da rotina que minha mãe vinha fazendo na FAP e tal. E as coisas que vem acontecendo também. Aí eu até deixei mais de fazer algumas coisas. Mas as poucas que eu fiz, eu mostrei assim, sabe? Por cima. E o dia a dia brincando assim. Brincando por brincar. Mas para justamente não enviesar isso, né? Porque eu sou de contação de história, mas porque eu já era da contação de história, né? Não porque eu fui mãe e virei contadora de história, mas porque eu já era da contação de história. Mas tu tens medo de, assim, medo acho que não é a palavra, mas um receio de ser inserida, porque já está, né, no lance do empreendedorismo materno. Você pode não... Porque você já vem disso antes, né? Do trabalho com a arte, com os bonecos, com o teatro, enfim, é uma coisa de antes. Mas você, depois que se tornou mãe, continuou com isso. E então, de todo modo, é uma mãe empreendedora. Pode não trabalhar com o público infantil, pode não trabalhar com o público infantil, nem o público materno. Mas também...
Diz. O medo não era trabalhar o público infantil. O meu medo era ser confundida como educadora. Sim, certo. Entendeu? Uhum. Porque eu não tenho base na educação. Aliás, tenho porque sou formada em filosofia, mas não tenho base na educação primária, né? Pedagógica, que tu Pedagógica, diz. justamente. Aí esse era o meu medo. Porque eu não sou, por eu ser contadora de histórias, não me faz ser uma educadora pedagógica. Entendeu? Esse, inclusive, Não. foi dos temas da live que a gente fez na segunda passada, que é a diferença de contadora de histórias e mediador Mediação, de histórias, eu lembro. que é Uhum. diferente. Então, esse era meu medo. Eu estar mostrando minha filha, o que eu faço com ela, é o que, por exemplo, é o que eu concordo que alguma mãe tem que fazer, entendeu? E não é assim. Eu acho que cada um tem que educar seu filho como pode. Não batendo, que eu acho que é uma violência, né, física, e outras coisas que a gente sabe, que é aí eu Uhum. passar, mas outras coisas eu não julgo, sabe? Até porque eu nem Uhum. posto certas coisas. Por exemplo, algumas pessoas postam, por exemplo, não fura a orelha do seu filho. Mas se a Ai, pessoa quer bicha. furar, eu não, sabe, também não odiar, mulher, Mas, porque furar a bicha. orelha do Mas teu não filho. pode, não. Mas não pode. Mas não pode. Mas não é, acho, Porque acho que não é de é porque minha. disseram pra gente, minha avó sempre disse, inclusive me contam a história, eu não lembro, porque eu era recém-nascida, me contam que me furaram a minha quando eu tava dormindo. E aí eu chorei, como é? Deu uma chorada e depois dormiu. Mas não doeu, não. Aí eu, como assim? Você sabe que não doeu, assim, sabe? Eu acho que a cultura é tão dentro, é tão arraigada, tá tão aqui dentro da gente que a gente acha que é normal. Ah, se alguém quiser furar a orelha, não. Se alguém quiser furar a orelha, você fura, porque o filho é seu e você vai lá e fura. Mas fure sabendo que você está infringindo o direito de escolha dessa criança e está colocando nela essa cultura. Tanto é que depois desse post vieram vários depoimentos de mães dizendo: ó, teve uma mulher que ela tinha só uma orelha e ela cresceu odiando o corpo dela porque ela só tinha uma orelha e não podia ter dois brincos. E ela associou isso à cultura da mulher, que só é mulher quando, né, eu estou sendo bem extrema, né, dizendo eu só é mulher. Mas ela disse: eu odiava o meu corpo porque eu só tinha uma orelha, não conseguia usar os dois brincos. E eu passei a odiar o meu corpo por conta dessa cultura de que a mulher ela tem que ser feminina e tem que usar brincos e tem que ter cabelos longos e toda essa... Cecília. Porque é considerado... Eu não tô vendo o rostinho dela, estou vendo a É que eu também sobrancelhinha assim, vai pra lá. e o cabelo. Não vi, só Mas, vi por assim, ó. exemplo, mas por Porque assim, exemplo, porque configura, rapidinho, configura, porque é triste, é uma pena, mas configura um crime de lesão corporal. Porque você está infringindo o corpo da. Mas não dói, é só uma carnosidade, ela só chorou um pouquinho. Eu fui furada, quem furou a minha orelha foi a lavadeira da casa da minha avó, que furava a orelha das crianças da rua e de todo mundo, então foi ela que furou minha orelha. E aí, tipo, cada um faz, mas, tipo, você tem a informação, você é livre para você furar a orelha da sua filha, você fazer o que você quiser, mas você tem a informação do que é? Tenho. E você quer fazer? Quero. Ei, valeu, falou, show, faz teu nome, entendeu? A escolha, ela é livre e ela é uma escolha de fato quando você tem informação. Quando você não tem informação, não é escolha. É eu só um caminho que você concordo. tomou sem pensar, né? Eu não tive Aí, minha filha vai ter a Cris mesma. falando. Eu furei a orelha de Isadora, recém-nascida, inclusive, e depois eu desisti. Eu me culpei, desisti e Uhum. tirei o brinco da orelha dela. Hoje ela não é tapado. Não tem um furinho. Não tem o furinho. Aí, sim, mas por que mas, por exemplo, você posta isso, assim. Aí eu vou lá no Foi. teu Instagram e digo, mas mulher, é normal furar a orelha, nananana. Então eu tô te atacando, tá Entendo. entendendo? Não uma Entendo. conversa entre eu e Não você, que você vai, necessariamente. por exemplo, você chega pra mim e diz, mulher, eu vou furar a orelha da minha filha, se tu quer, tu diz, mulher, mas tu já viu, se fosse um menino, tu furaria? Entendeu? Só Uhum. perguntaria um negócio desse. Não precisa atacar. Por que eu digo isso? Porque é a mesma coisa com a alimentação. Por exemplo, vem
exemplo, como eu já falei, né? Que aí já é uma particularidade minha. Ver Isadora bebendo refrigerante uma vez no ano, por exemplo. Mas já acha que ela bebe todo dia, por exemplo. Tá entendendo? Aí já vem... mas aí é a questão do julgamento. Você não vai ter saída. Não importa o que você faz. É aquela coisa que a gente falou no início, né? Se você leva a criança para o trabalho ou para a faculdade, você está errada. Mas se você deixa em casa com uma babá, você está errada. Se deixa em casa com um pai, você está errada. Se você sai, se você vive, respira, se você teve filho, você está errada. Então, assim, não adianta, né? Esse exemplo da questão do furo da orelha é um exemplo que eu levantei aqui, que eu venho recebendo, né? Vejo depoimentos. É uma questão que ela infringe a liberdade de escolha, né? É aquilo que eu falei, é um outro ponto. A comida também é uma outra vertente, assim, que a criança não tem muita noção do que é o que é saudável. Você que planta aquilo nela, né? De que, ó, isso aqui é bom, minha filha, isso aqui vai, isso aqui não, isso aqui... Entendeu? E aí? E sem contar que tem a questão de ser lesão corporal, que ele está falando, e por isso, contra tudo que lutamos de escolha. Isso, tem isso, a questão do furo, Então, né? Mas aí fica aquela coisa, né? Mas Suelen, vê, se a mãe vir e disser, se a mãe chegar, por exemplo, tu der seu exemplo, se a mãe chegar no meu Instagram e disser, mas mulher, como foi que tu falou? Mas mulher, normal. Aí é normal. Aí ao invés de... você tem direito de, né, Não, vou dizer, mas tu acha que é normal? Então, eu também achava que é normal. Por que eu acho que é normal? Porque tem essa cultura. Porque a cultura de que gente... Se alguém ataca você tem direito à contra-resposta. Lógico que você vai responder, né? Mas tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que não atacam. Tem pessoas que só dizem, poxa, mas eu furei. Tipo, é isso. Minha avó furou a minha mãe furou a do meu primo. E eu... Aí a gente diz, pois é, a gente foi todo esse tempo... Vou dar um exemplo bem extremo agora, para a gente entender o mínimo, que às vezes a gente precisa, né, fazer um macro para entender aquele pontinho. Por exemplo, as mulheres, que eu não lembro se é Somália, a região, o lugar, mas que tem o seu clitóris mutilado, a genitália mutilada. Mas, Cecília, você vai dar um exemplo da genitália para uma orelha? Ué, minha orelhinha faz parte do meu corpo e ela está sendo invadida. Eu não estou tendo escolha por isso. Tudo bem que são níveis de dores diferentes, são mutilações diferentes. As mulheres passam a ter uma vida sexual totalmente destruída, uma vida não só sexual, mas intelectual, emocional, física, espiritual, todo, né? Mas assim, eu estou dando um exemplo extremo, foi o que eu falei no início, né? Aí a gente é tão normal realmente que a gente acha que quem fala isso, ou quem levanta esse questionamento, ou quem coloca isso dentro de um crime de lesão corporal, é alguém extremista. Só que a gente está refinando, assim, afinando, assim, colocando no funilzinho lá todas as culturas e como é que eu posso dizer, as condutas ali, dizendo que conduta realmente é necessária para que eu seja uma mulher. Realmente só me respeite, não me aspire, não me fure, não me agrida, apenas deixe eu crescer e tudo bem, entendeu? Então, eu vou falar rapidinho, porque a gente só tem 5 minutos. Passada. Passa rápido, né? Eu falei isso, a gente chegou a esse assunto, porque eu estava falando do meu Instagram em relação à minha filha. Porque, como você falou da menina lá da Tomate, que eu esqueci o primeiro nome, também teve um caso da Flávia Kalina, não sei se tu conhece, que ela trabalha com a questão do, né, ela trabalha com os filhos e mostra a rotina, mas ela é pedagoga e tal, lá dos Estados, ela é brasileira, mas mora nos Estados Unidos. E aí a filha dela teve alergia e ela teve que doar os cachorros. Aí todo mundo massacrou ela, porque ela doou os cachorros. Ela tinha que escolher os filhos dos cachorros, né? Ou seja, não podiam dar remédio antialérgico para criança, não sei o que, mas ela optou por doar os cachorros do que, né, ficar enchendo a criança de remédio. E aí esse tipo de coisa que eu não queria, tá entendendo? Ficar mostrando no meu Instagram. O meu Instagram eu queria mostrar o meu trabalho, que é o que eu ainda não consigo mostrar para render dinheiro para mim, que é o que eu ainda não consigo render.
E aí, aí tem esse busca ponto do empreendedorismo também, tem e esse essa quebra-mola, busca do assim, que a gente fica. empreendedorismo materno que não chega, sabe? Porque o meu é um serviço. Então, o meu serviço ainda não chega nas pessoas, por exemplo, por conta dessa, eu acho ainda, dessa mistura. Porque eu tenho vários vídeos nos stories enquanto eu mostro o que tem por trás da minha. Não sei se tu já reparou isso, porque tu mostra também tuas filhas. Enquanto a gente mostra o que há por trás do trabalho, a gente tem muitos views, curtidas. Quando eu posto uma foto de Isadora, vrá. Mas quando eu posto uma foto ou estou dizendo que preciso do apoio dos amigos e tal, e tal, e tal, não tem nada. Sabe? É engraçado esse negócio, essa coisa assim, Sim, entendo, sim. misturado, né? E aí, diga aí suas últimas considerações, rapidinho, porque temos 4 minutos. Menina, eu tô passada. Passa Que rápido, é isso, rápido assim. muito Eu acho rápido. que, eu acredito que para empreender a gente precisa de rede de apoio, é fundamental. Uma mãe não empreende sozinha. Quer dizer, empreende, mas pode empreender, mas é muito. O caminho é muito mais difícil, pedregoso, árduo. Mas para essa mãe, a gente já precisa da rede de apoio sem o empreendimento, né? Inclusive, sem empreender. Inclusive, depois que eu tive quando eu tive a primeira, eu fiquei me sentindo depois que passou todo aquele processo do puerpério, né? E eu comecei eu furei o céu, assim, entrei na vida. Eu fiquei me sentindo super poderosa, e aí, pá, e aí a segunda me paralisou, porque as duas já abarcam os dois braços, aí você fica só com as pernas e a cabeça, assim, falando fisicamente, mas também como um reflexo da ação na vida, assim. Então aquilo me fez entender que eu preciso de uma rede de apoio, sim, e que para empreender a gente precisa dessa rede, seja para balançar a criança enquanto a gente olha o pão no forno, seja para alguém dar a comida dela enquanto você conta a história, seja para... Então, para empreender, a gente precisa dessa rede de apoio, a gente precisa que as pessoas acreditem, porque o empreendimento da mulher, ele é desconsiderado assim como ela é desconsiderada. Ela costura umas coisas e vende. Ela faz uns pães e vende. Ela conta umas histórias aí. Então, e se é o cara que vai fazer, não está empreendendo, está vendendo panos de prato para a vizinhança, e a gente está fazendo uma coisinha. Então, a gente precisa também se validar, né? A gente precisa entender que a gente precisa da rede de apoio, precisa se validar, e que não vou empreender e tudo vai mudar e eu vou crescer. Não é isso. O empreender materno, ele é ali, você no corre, é rolê, você vai querer desistir, vai chorar e vai. Mas é um caminho que a gente faz pela necessidade, porque a gente não quer colocar o nosso bebê lá dentro de um... Por isso que a maioria das mães deixam o trabalho no primeiro ano. Eu até anotei a estatística, porque eu fiquei passada. Que deixam o trabalho no primeiro ano, 48%, isso é a fonte da ONU Mulheres, Aí, Brasil. 28 segundos. 48% das mulheres deixam o mercado de trabalho antes do Tu primeiro quer ano do voltar filho. com a live? Não Eu sei, encerro e pode a ser, gente pode ser. retorna. Pode Pois, ser, pode ser. será que a gente Vamos lá. retorna?